aí, galerinha do YouTube que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Pai Senhor. Nós estamos começando mais um devocional para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de ler com vocês aqui em Mateus, capítulo 3, e a partir do versículo 8, que diz: produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Queridos, está chegando o momento. O Senhor tem falado muito aos nossos corações sobre avivamento, sobre o conserto dos nossos caminhos, sobre a volta de Jesus. Está chegando o momento, eu creio assim. E a palavra de Deus agora está nos impulsionando a produzirmos frutos de arrependimento. Eu sempre falo aqui no canal que o Evangelho, ele não produz apenas barulho. O Evangelho não é evidenciado apenas quando nós falamos em línguas estranhas. O Evangelho não é evidenciado, a presença de Deus não é evidenciada na nossa vida apenas quando nós profetizamos, quando nós temos visões. Isso tudo é muito bom, mas a maior evidência da nossa vida está nos frutos que nós produzimos e não nos dons que nós recebemos. Os dons, eles são bênção do Senhor, mas o Senhor dá os dons a quem Ele quer. A um Ele dá o dom de discernimento, a outra Ele dá o dom de línguas estranhas, a outra Ele dá o dom de profecias. Isso é dom, Ele dá a quem Ele quer, mas o fruto, ele é característico de todo cristão. De todo cristão, ele é a evidência, é o fruto. Produza um fruto digno de arrependimento. Então, quando nós nos arrependemos verdadeiramente e deixamos com que o Espírito Santo entre em nós e faça a obra, nós automaticamente vamos produzir frutos. Frutos esses descritos, queridos, lá em Gálatas 5, né? E os frutos são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito Santo, são os frutos dignos de arrependimento. Será que nós nos dizemos cristãos, mas nós não conseguimos amar? Será que nós nos dizemos cristãos, mas toda hora que as pessoas olham pra gente, a gente está reclamando, a gente está triste, a gente não consegue ter alegria em Jesus? Será que nós nos dizemos cristãos, mas nós não conseguimos ter a paz do céu, a paz que excede todo entendimento? Eu não estou falando, meus queridos, sobre uma paz que vem acompanhada de condições. Eu estou falando de uma paz incondicional, a paz que vem do Senhor Jesus, a paz que permanece mesmo nas tempestades, a paz que permanece mesmo no luto, a paz que permanece mesmo nos momentos difíceis. Será que nós temos tido essa paz? Essa paz é fruto espiritual, essa paz não é dom de Deus. Então essa paz, ela não é uma coisa que um vai ter e o outro não. Não é exclusivo de quem Deus quer dar. Essa paz, todos nós que somos cristãos, nós precisamos produzir essa paz.
Se hoje você não tem paz dentro da sua casa, se você olha para dentro de si mesmo e não consegue enxergar a paz, nós precisamos buscar mais ao Senhor, porque essa paz ela é fruto do Espírito Santo. A partir do momento que o Espírito Santo está dentro de nós e ele tem liberdade de operar, ele produz essa paz, a paz que excede todo entendimento. Então o mundo pode estar um caos, até mesmo dentro da nossa casa, às vezes, as outras pessoas podem estar um caos, mas dentro de nós precisamos ter paz, nós precisamos ter clareza para saber o que nós estamos fazendo, para as nossas tomadas de decisões. Nós precisamos ter paz, a longanimidade. Queridos, nós precisamos ser longânimos, nós precisamos ser tardios para nos irar, nós precisamos ser benignos, nós precisamos ser cheios de bondade, nós precisamos ter a fidelidade. Será que nós temos sido fiéis à pessoa que está do nosso lado, fiéis ao Senhor? Queridos, essa fidelidade, ela provém do Espírito Santo e ela é fruto do Espírito Santo. Todos nós que aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, todos nós que reconhecemos o poder da cruz, todos nós que arrependemos dos nossos pecados, nós precisamos produzir a fidelidade, também a mansidão e o domínio próprio. Será que quando as coisas ficam difíceis, a gente explode, esparrama para todo lado, ou nós temos domínio próprio? Queridos, o domínio próprio, ele é fruto, ele não é dom. O dom Deus dá a quem quer, o fruto todo cristão tem que produzir, queridos. E essa palavra está falando comigo também. O domínio próprio é uma coisa que nós devemos produzir. Eu sei que é difícil nos momentos de estresse, nos momentos que a gente acha que outra pessoa está errada e a gente quer porque quer mostrar o caminho, a gente quer mostrar por que a gente está falando aquilo, mas queridos, tudo tem um jeito, tudo tem uma hora. Nós precisamos ter domínio próprio, explodir e esparramar a nossa raiva para todo lado, as nossas mágoas para todo lado, não vai adiantar nada. Primeiramente, nós temos que trabalhar dentro de nós. Nós temos que nos livrar de toda mágoa. Nós precisamos liberar o perdão para depois falar. Nós precisamos falar com sabedoria, agir com sabedoria, porque isso provém de Deus. Provém de Deus, domínio próprio. Nós precisamos, queridos, produzir esses frutos do Espírito Santo. E aí, lá em Mateus 3, João vai continuar dizendo, né? E não pensem que pode dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. Queridos, aquele pessoal era muito orgulhoso pela descendência deles. Eles eram muito orgulhosos de ser filhos, né, de Abraão, filhos no sentido de descendência, né? Eles vinham da descendência de Abraão. Só que isso não significava nada, porque Abraão foi fiel e eles achavam que por eles serem descendência de Abraão, eles iam ser assim, ó, protegidos. Não, nós temos por pai Abraão, nós somos mais bonitos, nós somos mais cheirosos, mais chique. Só que Deus via o coração deles. Realmente, eles tinham assim honra por serem filhos de Abraão, só que eles mesmos não guardavam essa honra que eles tinham, não guardavam o legado que foi colocado na mão deles, que foi ser descendência de Abraão. Eles não guardavam a aliança com o Senhor e depois queriam bater no peito dizendo, não, você sabe de onde a gente veio? A gente é filho de Abraão. Queridos, isso não existe. A nossa vida espiritual, ela é individual.
Não importa se seu pai e a sua mãe estão dentro da igreja. Se você não estiver, não vai adiantar nada. Jesus vai voltar, seu pai e sua mãe vai e você vai ficar. Sabe, não adianta você bater no peito e falar, não, eu vim de um lar cristão, a minha mãe é de oração, o meu pai é de oração, nossa, você precisa de ver meu pai pregar, mas e você? Sabe, não é se a sua mãe ora, não é se o seu pai ora, não é se a sua mãe jejua, se a sua mãe é uma bênção, se o seu pai é uma bênção, é sobre você, porque a sua vida espiritual depende de você. Não tem como, queridos, Jesus voltar e a sua mãe subir, estender a mão e te arrastar para o céu, não, queridos. Isso é individual. E João vai continuar dizendo, e o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é lançada ao fogo. Está chegando a hora, querido, de separar o joio do trigo, de separar aquele que é daquele que não é, aquele que adora em espírito e em verdade e aquele que está enganando a si mesmo. Por que eu digo enganando a si mesmo? Porque a Deus ninguém engana. Você pode estar enganando o pastor, você pode estar enganando as irmãs, mas a Deus nós não enganamos. Então o machado está posto à raiz das árvores. Então, queridos, produz os bons frutos que nós estávamos falando agorinha, para que você seja conservado. E aí, para terminar, ele vai dizer, né? Eu batizo com água para arrependimento, mas virá um após mim que eu não sou digno de desatar as sandálias, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Será que nós ainda almejamos ser batizados com Espírito e com fogo? Será que aqueles que já são batizados com Espírito Santo sentem aquele fervor no coração para ser renovado todos os dias, para ir adiante, né? Para subir o nível espiritual todos os dias? Porque tem pessoas, queridos, que alcançam o batismo com o Espírito Santo e depois se acomodam, não buscam mais nada, mas nós precisamos ser firmes e constantes. Ai, Melody, mas eu tô buscando e o Senhor não me deu o dom. Continue buscando, querido, não deixe de buscar. Pode ser que o Senhor não te deu o dom hoje, pode ser que Deus não te deu o dom amanhã, pode ser que passe 10 anos e o Senhor não te dê aquele dom específico que você está pedindo, mas permaneça buscando, porque na hora certa, tudo que é para chegar na tua mão vai chegar na tua mão. No momento certo, o Senhor vai te dar o dom de falar em línguas estranhas. No momento certo, o Senhor te faz profetizar. No momento certo, o Senhor te dá visões. Mas o mais importante é que você seja firme e constante. O mais importante é que você conheça ao Senhor e prossiga em conhecer ao Senhor, porque Ele tem sempre mais para nos dar. Jesus não é limitado, Jesus é ilimitado. Nele nós sempre temos mais com que buscar. E por último, o versículo 12 vai dizer, ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Então, queridos, está chegando o momento em que Jesus irá nos recolher o trigo no celeiro. E eu creio neste dia que nós somos seu trigo. Eu creio nesse dia que, se o Senhor voltar hoje, nós estaremos preparados para subir com Ele. Nós estaremos preparados para cear com Ele. Mas será triste o fim dos ímpios, o fim da palha, que será queimada num fogo que nunca se apaga. Então, neste momento, queridos, neste dia, entregue a sua vida ao Senhor, entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não preocupe com nada ao seu redor, não preocupe com o material, apenas produza bons frutos, siga na direção que o Senhor está te guiando, porque Ele é o nosso firme guia e Ele vai te fazer trilhar por caminhos corretos, por caminhos de vitória, mas nós precisamos estar compromissados em produzir frutos.
dignos de arrependimento, dignos de um verdadeiro cristão. E nós precisamos buscar sempre ao Senhor, buscar sempre o batismo com o Espírito Santo, sabendo que o Senhor tem sempre mais para nos dar. E quando nós menos esperarmos, nós estaremos lá no céu, junto com o Senhor. E toda mágoa que nós vivemos aqui, toda tristeza que nós vivemos aqui, morte, choro, lá não haverá mais. Então toda vez que você ficar triste, toda vez que você ficar angustiado, regozije no Senhor, procure alegrar-se novamente no Senhor e pense sempre: Deus me levará para um lugar onde não haverá mais morte, nem choro, nem tristeza. Amém? Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigada, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos, Pai, por estar aqui nessa manhã, meu Deus, te buscando, te glorificando, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura eternamente, Pai. Nós te adoramos porque o Senhor é justo. Nós te louvamos, meu Pai, porque o Senhor é amoroso. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós te louvamos, Pai, porque não há Deus como nosso Deus. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é o único, meu Pai. Tu és, meu Pai, o Deus vivo, o Senhor dos exércitos, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos entregar as nossas vidas, o nosso dia nas Tuas mãos, a nossa casa, meu Pai, nas Tuas mãos. Nós pedimos perdão, Pai, por todas as vezes, meu Pai, que nós deixamos de dar frutos. Nós queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que nós ficamos orgulhosos, Pai, por causa daquilo que os nossos antepassados fizeram, quando nós, na verdade, meu Pai, estávamos vazios de Ti. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos Tua misericórdia, para que nós não sejamos uma árvore, meu Pai, sem frutos e sejamos cortados, mas que nós sejamos, meu Pai, uma árvore frondosa, que sempre dá frutos, meu Pai, no momento apropriado e vai ser, meu Pai, usada, pelo Senhor para saciar a fome. Vai ser, meu Pai, uma árvore, junto aos seus ribeiros, Senhor, cheia de vida. Em nome de Jesus, meu Pai, que nós possamos buscar a cada dia o batismo com o Espírito Santo, o Teu renovo, Pai. Visita cada pessoa agora que está ouvindo esse devocional, meu Pai, e enche ela, meu Pai, do Teu Espírito Santo. Enche ela, meu Pai, do Teu poder. Prepara ela, meu Pai, para esses últimos dias, meu Pai, para que ela leve a Tua palavra, meu Deus, com coragem, meu Pai, para que ela leve a Tua palavra com amor, meu Pai, e com muita autoridade. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, possa nos levar, meu Deus, para o céu, meu Pai. Que haja lugar para nós, meu Pai, no Teu reino, porque será muito triste, meu Pai, para aqueles que tiverem de ouvir: afasta de mim, porque eu não os conheço. Mas nesse dia, meu Pai, nós cremos que somos conhecidos pelo Senhor. E nós cremos, meu Pai, que logo, logo estaremos ceando contigo. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!